Boa tarde. Tudo bem? Bom, prazer estar aqui. Obrigado à Inex, ao Diego e ao Henry, esses seres iluminados, por me convidarem. A Mandala é uma empresa, conforme foi anunciado, que a gente lida com inovação. Então a gente pensa bastante sobre o futuro e isso é uma coisa que cansa. Então foi interessante ser chamado para falar num evento de futuros possíveis, justamente numa etapa da minha vida e da vida da empresa, onde a gente vem questionando qual que é o futuro possível, até porque os cenários hoje de futuro não são os mais positivos, vamos dizer assim. Então, eu queria fazer uma evocação aqui, para começar, né, da gente tentar se presentificar, da gente chegar ao presente. Então, eu vou pedir que vocês, por alguns minutos, fechem os olhos, respirem e tentem sentir vocês, os seus corpos físicos, espirituais, se alinhando enquanto eu faço um som. Bem-vindos, esse é o TEDx Vale dos Vinhedos. Agora que vocês estão aqui, a gente vai começar. Eu tenho tido uma grande escola ultimamente, que é a Floresta. Então, as fotografias que eu usei minhas nessa apresentação são de uma última viagem para a Amazônia. A Floresta tem me ensinado muito porque ela fica em silêncio, né? As coisas acontecem lá sem que a gente estimule. E ela tem uma ordem natural. Então, uma das coisas que a gente perdeu foi essa ordem dos ciclos. Então, a gente hoje só tira algo da natureza e não devolve. Então, esse é o estilo de consumo, né? A gente agarra, a gente não agarra e passa adiante. Então, eu tenho usado muito a natureza para tentar entender essa coisa que eu ouvi do budismo há alguns anos, de que o ser humano é um estado de impermanência. A gente muda todo dia, nossas células estão mudando a cada segundo, né? Foi feito um estudo na Inglaterra que comprova que o que mais demora no nosso corpo para modificar são as unhas e os cabelos. Então, pensa que, de tempos em tempos, o seu corpo é totalmente novo. A gente percebe isso através da pele, que envelhece, né? Mas, se o seu corpo modifica inteiro, integralmente, incluindo os ossos, o sangue, os seus neurônios se vão, né? O que sobra? Qual é a parte de você que continua fazendo com que você seja você? Então, é esse você que vai te levar até o futuro. E para isso, você tem que caminhar, né? Essa é uma raiz de uma árvore bem interessante que existe na floresta, especialmente na Amazônia. E como ela tem esses braços, né, essas coisas que vão para a terra, ela caminha alguns centímetros por ano, essa árvore na floresta. Então, se você volta todo ano no mesmo lugar, você vai ver que essa árvore mudou de lugar. Que é uma sabedoria, né? Tem algumas sabedorias que se sabe, não se aprende. E a gente tem essa sabedoria interna. O que a gente fez é perder isso, porque a gente fica pensando tanto no futuro que a gente esquece de viver o presente. Então, a gente tem que lidar sempre com essa palavra que é a incerteza, né? A incerteza do que vai acontecer amanhã, se essa pessoa que eu gosto também gosta, se a gente vai conseguir pagar as contas, se a gente vai conseguir aquele cliente novo. Essa incerteza nos deixa num estado de impermanência, mas numa impermanência plástica, né? Uma impermanência artificial. Normal, somos humanos. As folhas também têm essa impermanência, né? Algumas folhas têm uma atração, elas atraem alguns bichos, né? Ali a gente vê umas folhas sendo comidas por alguns insetos, que é mais ou menos o que acontece na nossa vida. Nossa vida é puramente relação.
Então, a gente tem que ficar muito atento às relações tóxicas que nos causam incerteza, que nos permitem e que não nos permitem viver o presente, fazem com que a gente fique nessa ansiedade, nesse medo pelo futuro. Então, vem a pergunta, né, se futuros possíveis são realmente possíveis. O que é um futuro possível num cenário de tanta desobediência aos ciclos naturais, né? Ainda bem que ela pegou a cola, que eu também posso pegar. Então, quando a gente pensa nos filhos dos nossos filhos, o que a gente vai deixar para eles? Né? Assim como os avós dos nossos avós nos deixaram algumas coisas. O que a gente está construindo para isso? Né? A gente vive num cenário hoje catastrófico de mudanças climáticas, vulcões voltando a entrar em erupção, meteoro que está passando perto da Terra, tiririca no governo, até o futebol, que é nosso grande trunfo brasileiro, a gente coloca o Mano Menezes e não sabe o que vai dar na Copa do Mundo. Pelo ponto de vista místico, tem toda essa questão de 2012, do calendário maia, que o planeta está passando pelo cinturão de fótons, numa zona hipereletrônica no universo. Então, são muitas visões pela mística, pela ciência, né? A NASA vem comprovando que a rotação do planeta vem aumentando a cada ano, a incidência de raios gama no nosso meio vem aumentando também. Então, tem alguns tipos de raio. Tem o raio ultravioleta, que afeta a nossa pele, o raio X, que afeta nossos ossos, e o raio gama, que afeta nossas células. Isso vem aumentando nos últimos 10, 15 anos, não por acaso a quantidade de câncer que a gente vê hoje, né? E não por acaso coincidem com algumas datas místicas também. Então é muito interessante observar holisticamente o que está acontecendo no nosso mundo, para entender que vale mais a pena pensar no presente do que no futuro. A gente vive muito com essa história de pensar nos futuros possíveis, o medo, né? A gente olha... Essa foto foi interessante porque eu estava no meu quarto, lá na selva, e apareceu essa aranha, que ela era bem grande, na foto não aparece. E aí eu olhei e eu falei, que interessante a estética disso, né? Porque se a gente olha pelo ponto de vista do design, é uma arquitetura incrível, né? Mas pelo ponto de vista de esse bicho pode me matar, não é tão agradável. Então eu comecei a pegar um cabo e ver se ela estava se mexendo, e era só a carcaça, a aranha estava morta. O que tinha ali era só a carcaça dela. E eu fiquei pensando quanto a gente julga as coisas pelas carcaças hoje em dia, e a gente toma incertezas para a nossa vida, e a partir daí a gente deixa de viver um presente de qualidade e nunca vai chegar num futuro previsto, sano e coerente. Então, como a gente deixa de olhar carcaças das coisas, né? Como a gente deixa de julgar, né, o outro, ou os outros, ou a nós mesmos, com formação, né? Então, a primeira coisa que vem antes da formação é essa coisa da possibilidade do futuro ser um presente bem feito, da gente não perder mais tempo imaginando como criar um futuro, mas a gente agir, conforme o professor falou, para modificar o nosso presente de uma maneira muito mais atenta a tudo que a gente faz. Então, eu trago uma citação aqui de um grande amigo, o Ichiro: o futuro está no tempo, o aqui está na eternidade. Enquanto você está no futuro, está preso na linearidade. Se está aqui, no agora, está livre. Se a gente viver uma relação atemporal, a gente não vai ficar preso em estar no futuro ou viver o presente. A gente simplesmente vai viver, que é assim que é, né? Provavelmente os pássaros não estão agora no TEDx Bird discutindo o futuro deles. Eles estão muito mais preocupados em comer um pedaço de uma fruta que está ali e se aquietar, né? É bíblico isso, olhar os pássaros do céu. E a gente perdeu essa relação de apreciar a natureza e valorizar o que é natural. Então, é como se a gente olhasse para o presente e visse nisso um chá medicinal que nos desse essa tranquilidade de sentar, né? Tudo que o chá nos traz, a cerimônia do chá, onde você senta, tem um chá quente, você conversa, né? Esse movimento do slow food, toda essa coisa de voltar a nos olharmos nos olhos, a viver. Então, um convite para tomarmos mais chás, né? Independente de quais sejam. Alguns são perigosos. Para isso, eu acho que a gente precisa de formação. Formação quer dizer que a gente precisa... Nós que já somos adultos, a gente já foi, de certa forma, amputado pelo sistema de educação. Acabamos de ver uma apresentação aqui que fala da falta de estímulo ao empreendedorismo no Brasil. Tem outros estímulos que faltam na nossa educação, o estímulo à arte, o estímulo
a conviviabilidade, o estímulo a cuidados com a saúde, a gente é treinado para ganhar dinheiro, né? É um processo de adestramento que a gente passa. Então, esse processo de formação começa com informação. A gente precisa se informar melhor, informar em relação a todas as variáveis que são possíveis, para que a gente possa decidir, para que a gente não continue repetindo padrões. Como o Zé Saramago fala num vídeo, que é do filme Janela da Alma, que a gente está sendo empurrado por uma máquina, quando por outras vias a gente deveria empurrar essa máquina. Então a gente deve se informar. A partir do momento que você se informa, você passa por uma reformação. Você passa por um questionamento onde algumas coisas fazem mais sentido, né? Como diz a frase do Jung, que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o Jung não falou isso depois de ver todos os problemas que a gente está vivendo hoje, ele falou isso porque ele estudava o cérebro do ser humano. E a partir disso vai ocorrer uma transformação. Essa transformação vai ser natural, não vai ser imposta. E o natural de cada transformação é que cada um viva a sua. Então, é muito interessante que a gente passe por esses processos sem perseguir o que é certo e o que é errado. Diz o Zen Budismo, não persiga a verdade, deixe apenas de dar valor às opiniões. Se a gente conseguir conviver com as diferentes opiniões, vai ser muito mais fácil viver o presente, porque a gente vai deixar de guerrear. A gente pode até ser revolucionário, eu quero, eu sou, mas eu não preciso guerrear para isso. E aí surge a inovação. Quando a gente passa por esse processo de informação, reformação e transformação, a inovação é uma recorrência disso, é uma decorrência disso. Então a gente não precisa criar a inovação, a gente precisa ser a inovação. A inovação não é um projeto, é um processo, né, um resultado de. E essa inovação só é colocada em prática com ação. Então, não adianta nada a gente ficar o dia inteiro aqui ouvindo coisas brilhantes, se a gente sair daqui os mesmos e, usando um pouco da revolução da fala, a gente voltar aos meios tradicionais e continuar xingando as pessoas no trânsito, vendo a TV Globo e achando que o mundo é a novela. Para isso, a gente precisa de propósito. Propósito é algo muito simples, como conceito, mas muito esquecível, né, no nosso dia a dia. A gente muitas vezes faz algumas coisas que não queríamos fazer, né? Muitas vezes eu me pego com algo que eu comprei e falo, mas por que eu comprei isso mesmo? Eu nem precisava, eu já tinha algo parecido. Então, da gente pensar o propósito das coisas, né? Pensem o propósito de por que estamos aqui hoje, né? O que a gente quer sair daqui. E aí vem a mistura de propósito com inovação, que inovar é intencionar, a gente colocar alguma intenção sobre aquilo que a gente está fazendo. Essa intenção vai de acordo com a estrutura de cada um, né? Tem gente que tem uma intenção de inovar para o lado da educação, da alimentação, e aí é achar o nosso dom mesmo, né? A gente trabalhar pelo nosso dom e não trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro vem através do dom. Então, tem algumas plantas que ensinam muito isso, né? Tem uma coisa que é muito característica. Hoje a gente vive um sistema e a gente se ancora nesse sistema. A gente preenche as lacunas do sistema, né? Então, quando a gente fala de redes sociais, por exemplo, a rede social é o espaço que há entre eu e você. Não somos eu e você, é o que está aqui no meio. Então, a rede social hoje aqui é o que está entre nós, né? Uma espécie interessante, um tipo de planta interessante que tem na floresta é o cipó. Geralmente os cipós eles convivem, né, no sentido de conviver com as árvores. Esse cipó exclusivamente ele nasce, ele procura o sol. Ele é um cipó que sobe. Então é interessante também a gente entender se a gente está dentro de um sistema, para onde a gente está indo nesse sistema, né? A gente está indo para baixo para se enraizar e buscar nossa nutrição na água, se acumular com os vermes, ou a gente está buscando a luz, a gente está buscando as nuvens, a gente está buscando tudo que vem do céu, como analogia, como metáfora, né? Trago o Prem Baba como uma frase aqui, quando você aciona a intencionalidade positiva, você deixa o outro livre, inclusive para não te amar. E como é difícil praticar o desapego, né? A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, não do jeito que elas são. Então, a intencionalidade também, não confundam com manipulação, por favor, que é muito comum isso acontecer. E eu termino essa jornada aqui com essa questão da sincronicidade, né? Se a gente está vivendo o momento presente, a gente está com a nossa intenção acima de qualquer coisa,
as coisas acontecem, né? E foi interessante que há uns 8 meses atrás eu estava fazendo uma viagem nos Estados Unidos e eu estava indo visitar alguns escritórios que falam sobre futuro, né? Google, Facebook, aquele pessoal de Stanford, e aquela galera que está o tempo inteiro vivendo o não presente. E é interessante porque a gente vive as coisas que eles produzem lá, e só que hoje eles estão produzindo coisas que a gente vai viver daqui a 5 anos, que é meio louco, né? Eu também visitei algumas coisas no Japão que são assim. E começou a me dar uma certa angústia, né? E aí, esses caras vivem assim o tempo todo, que loucura. E eu escrevi um texto lá, meio catártico, no avião. Eu falei, algum dia vai fazer sentido esse texto para mim, e fez agora, que é esse texto, O Futuro do Futuro, que eu gostaria de terminar lendo para vocês. Parece que foi ontem que o passado passou, enquanto mal chegamos no presente. O futuro do presente, como se conjuga em algumas crenças, é um verbo quase que místico, um túnel de passagem no tempo para o substantivo que merece a conjugação. Não foi hoje e nem será amanhã que o futuro chegará, mas ele ficará insistindo em ser desvendado, desvelado pelo fascínio de nós que, por isso, somos não viventes do presente. É um estágio inalcançável este futuro fugitivo. Ele nos corrige caridosamente toda vez que tentamos antecipá-lo, antevê-lo, fazendo-nos debruçarmos sobre esses dias em atos esforçados, físicos ou mentais, ocupando o tempo que temos com a ambição de não tê-lo como regente, e sim como regido. Ruídos do futuro são ouvidos por muitos anos de antecipação. É possível vê-lo, ouvi-lo, sentir o cheiro e até chorar pelos dias que chegarão, mesmo que eles nunca cheguem. E mesmo que, quando chegarem, sejam totalmente diferentes do que os ventos da imaginação sopraram como futuro. Incansáveis minutos festejam vitórias rítmicas com o avanço das horas, mas nem mesmo os ponteiros podem pedir para que o presente, o atual momento, se acelere ao ponto de alcançar o próximo estágio. A velocidade, ainda que seja da luz, não ilumina com clareza o sombrio tempo e espaço que o futuro ocupa, e nem o fôlego de um atleta poderia superar a corrida contra o tempo, a favor do tempo. Continuamos tentando romper as moléculas do envelhecimento em partículas nucleares perigosas e incontroláveis, na esperança que os milhões de dinheiros investidos na manipulação da vida nos tragam certeza, controle e direcionamento sobre o rebelde futuro. Além do mais distante lugar no presente, está outro presente, um infinito campo de agoras, pronto para serem colhidos em vibrantes hojes, suficientes para a equação da felicidade se concluir. Não há mais agora do que já e nem mais depois do que amanhã. E essa desobsessão pela atualidade, que faz da fatia possível do tempo que se ocupa em um espaço ser chamado de vida. A áurea juventude do dia que se vive proporciona o direito de vivê-lo, e não de deixá-lo ir até o futuro, na incansável lida de tocar o ilusório espaço futuro no tempo. O futuro do futuro está perto, e é um presente chamado vida.